a 10 anos. As nossas irmãs estarão participando do culto com elas ao Senhor. Amém? Então, 3 a 10 podem subir. Irmãos, quero que vocês abram as suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 10 e 11. É o último livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Após a leitura desta palavra, estaremos orando e compartilhando a palavra. Amém? Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 10 e 11. Acharam, irmãos? Amém? Então diz assim a Escritura: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal. A abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Oremos. Nosso Deus, nós abrimos a Tua palavra mais uma vez, e que o Senhor esteja abençoando a Tua palavra que queremos compartilhar nesta hora. O Teu Espírito Santo esteja revelando ao Teu povo nesta noite, ó Deus, a Tua palavra, e que possamos entender, ó Deus, a mensagem do Senhor através da Tua palavra nesta noite. Eu coloco, meu Deus, a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor me fortaleça para esta hora. O Senhor me capacites, ó Deus, o Senhor me inspires nesta hora. Eu dependo totalmente do Senhor. Eu confesso, Senhor, a minha incapacidade, a minha limitação para compartilhar a Tua palavra. Por isto, em espírito, eu me prostro diante da beleza da Tua santidade, para que então a Tua palavra possa prosperar através da minha boca nesta hora. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, agradecido. Amém. Pode assentar, irmãos. Bem, meus irmãos, para você e eu compreendermos essa palavra que nós lemos aqui no profeta Malaquias, é muito importante que a gente volte ao tempo e tenha uma visão sobre o contexto histórico, o contexto social, o contexto religioso, político, que o profeta Malaquias viveu e profetizou. Nesse tempo, havia aproximadamente uns 100 anos que os judeus voltaram do exílio babilônico. Deus havia revelado para o profeta Jeremias que eles iriam passar 70 anos em cativeiro na Babilônia. E essa revelação, essa palavra profética do profeta Jeremias se cumpriu literalmente. E esses judeus, então, após os 70 anos de exílio babilônico, quando o Império Babilônico caiu, foi derrotado pelo Império Medo-Persa. E então o rei Ciro, ele faz um decreto autorizando que os judeus que estavam exilados ali no Império Babilônico e por toda aquela região, retornassem então para Jerusalém, para sua terra. E isso aconteceu em 3 etapas. Em 538 veio a primeira parte, a primeira turma com Zorobabel, que foi designado governador.
E juntamente com Zorobabel, veio os profetas Ageu e Zacarias. Zorobabel conduzia o povo e iria exercer a função de governador. Ageu e Zacarias iria trabalhar no ensino da palavra a esse povo. E eles fizeram pouca coisa ali. Começaram a erigir o templo, deu uma parada, e depois eles retornaram, e após 16 anos de construção, eles conseguiram reerguer o novo templo. Mas parou por aí. O povo, ao passar dos anos, perdeu aquela empolgação daquele retorno. E então, em 458, novamente vem uma segunda turma, agora com o sacerdote Esdras, cerca de 1.700 pessoas. Com Zorobabel vem 50 mil judeus. E Esdras vem com a missão de ensinar a palavra de Deus e restaurar o culto em Israel. E a terceira turma vem com Neemias, também na função de governador, 444 a.C. E Neemias vem com uma escolta militar dada pelo rei Artaxerxes do Império Medo-Persa, e ele vem então com a autoridade do rei para restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade, etc. E é nesse tempo aqui de Neemias, é nesse tempo aqui de Esdras, aí no final aí do ministério de Neemias, provavelmente, que esse profeta Malaquias entra em cena. Malaquias, ele praticamente exerceu o seu ministério aí de 450 a 400 antes de Cristo. E foi o último profeta do Antigo Testamento, e após a profecia de Malaquias, há um silêncio de 400 anos. Há um silêncio da voz profética de 400 anos para a nação de Israel. E após passar esses 400 anos, então aparece o Messias, que foi profetizado em todo o Antigo Testamento. E o que estava acontecendo aqui, nesse tempo aqui que Malaquias aparece em cena, esse povo de Israel, que havia retornado então do cativeiro babilônico, do cativeiro assírio, aqueles que estavam mais dispersos da Babilônia, então eles simplesmente se afastaram dos mandamentos de Deus. Os sacerdotes se corromperam. Os sacerdotes já não tinham mais zelo por Deus, já não ofereciam culto com perfeição a Deus, com uma adoração verdadeira. Tanto o povo como os sacerdotes levavam os animais lá no templo para adoração a Deus, para o sacrifício pelos pecados, mas ofereciam animais defeituosos, animais doentes, animais coxos, etc. E Deus não aceitava aquilo. E outra questão muito séria que estava acontecendo naqueles dias é que o povo estava adulterando. O povo estava se divorciando, os judeus estavam se divorciando e casando, os varões judeus estavam se divorciando, adulterando e casando com mulheres pagãs de outros povos que não eram da linhagem de Israel. E além disso, além dessa corrupção moral, dessa corrupção sexual, dessa corrupção na adoração, eles também negligenciavam as contribuições, negligenciavam os dízimos do Senhor, as contribuições que era para o sustento dos próprios sacerdotes, da obra de Deus, etc. Então esse profeta, ele é levantado por Deus para exortar essa nação que se apostatou, essa nação que se corrompeu. E ele então é usado por Deus para falar a esse povo, para que esse povo
pudesse se quebrantar, para que esse povo pudesse se arrepender, para que esse povo voltasse à aliança com o Senhor Jeová, e fosse curado, e fosse restaurado, e pudesse então desfrutar do melhor que Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem à palavra dele. Então, meus irmãos, nós vamos observar, diante desse quadro, e fazermos as devidas aplicações na nossa vida, como povo de Deus hoje, que nós devemos sempre, meus irmãos, servir ao Senhor, comprometidos com os seus mandamentos. Portanto, eu e você, enquanto estamos na terra, nós precisamos sempre lembrar disso. Para servir ao Senhor nosso Deus, nós precisamos sempre ter um comprometimento com a palavra de Deus, porque de outra forma, nós não podemos servir a Deus de forma com que agrade a Deus. E então, a profecia de Malaquias, os 4 capítulos desse livro, vai revelar para nós 2 aspectos em como servir ao Senhor nosso Deus. Então, quero destacar para vocês, nessa profecia do profeta Malaquias, apenas 2 aspectos em como nós devemos servir a esse Deus maravilhoso. Primeiro aspecto nessa profecia de 4 capítulos é que eu e você devemos servir ao Senhor com excelência. Entenderam? Escutem bem, nós aprendemos aqui, o primeiro aspecto é esse. Precisamos entender que Deus quer que a gente sirva a Ele com excelência. Amém? Então, observem o que estava acontecendo. Versículos 6 e 8 do capítulo 1. Versículos 6 e 8 do capítulo 1. A Bíblia de vocês tem que ficar aberta aí no livro, tá? O que diz aí? O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Aí Deus fala assim: e se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Aí Deus responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta isso ao teu governador. Porventura terá o teu governador agrado em ti? Ou aceitará o teu governador a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Verso 13 e 14, o que diz? E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazei a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Vocês entenderam o que estava acontecendo nesse contexto do profeta Malaquias? Irmãos, os sacerdotes, a liderança eclesiástica, os líderes espirituais da nação, se corromperam de tal forma que estavam oferecendo animais aleijados, animais doentes. O povo então trazia aqueles animais e eles aceitavam aquilo do povo e oferecia a Deus. E aí Deus fala para eles que eles estavam profanando.
o altar dele. E Deus fala para eles: por que vocês não oferecem isso para os governadores de vocês? Eles iriam aceitar? Para o governador de vocês? Para as autoridades de vocês? Vocês não iriam oferecer um animal imperfeito, vocês iriam oferecer o melhor. Agora, para mim, que sou o grande rei, para mim, que sou o Deus Todo-Poderoso, vocês oferecem o de pior para mim? Então, meus irmãos, vejam a degradação espiritual dessa nação. Vejam como eles se afastaram dos mandamentos de Deus, porque nós vamos ver que quando Deus instituiu o sacerdócio levítico através da lei mosaica, Deus orientou a Moisés, Deus orientou como que os sacerdotes levíticos deviam ensinar o povo e como que deveria ser os animais que eram sacrificados para expiação dos pecados do povo. Deveriam ser o primogênito, o primeiro, sem defeito, sem mácula, animais bonitos, animais gordos, animais saudáveis. Porque Deus, irmãos, Ele quer o melhor de nós. Deus, Ele prova sempre o nosso coração. Deus, Ele prova sempre a nossa obediência. Deus, Ele prova sempre a grandeza da nossa devoção, se é uma grandeza maravilhosa ou se é uma pequenez de fé. Entenderam? Meus irmãos, quando nós observamos isso, nós precisamos estar alertas, para que nós não caiamos nos mesmos erros daquela nação. Porque eu e você, nós não podemos oferecer o nosso culto a Deus de qualquer maneira, meus irmãos. Nós não podemos ser adoradores de Deus de qualquer maneira. Esse povo aqui estava adorando a Deus. A liderança sacerdotal aqui estava adorando a Deus, mas de qualquer maneira. Estava adorando a Deus de qualquer jeito, oferecia um culto relaxado, oferecia um culto sem nenhuma devoção, oferecia um culto sem nenhum fervor, oferecia um culto sem nenhuma vida com Deus, oferecia um culto totalmente com incredulidade, oferecia o de pior para o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Deus nos chamou para a gente servir a Ele sempre com excelência, dentro da nossa limitação, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso contexto social que nós vivemos, cultural. Deus não quer que a gente preste a Ele culto de qualquer maneira. Deus não quer que eu preste culto para Ele e contemplando na internet pornografia. Deus não quer que eu e você prestemos culto para Ele e entremos nas redes sociais e ficamos contemplando as nudez pecaminosas. É grande o número de crentes que veem, que participam de pornografia. Meus irmãos, nós não podemos servir a Deus dessa forma. Nós não podemos servir a Deus relaxadamente. Deus, meus irmãos, Ele diz aqui, ou aceitará Ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Olha, meus irmãos, Ele fala assim, porque eu sou o grande rei. Diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Deus é o grande rei, Deus é o Criador, Deus é santo. E Ele quer que o nosso louvor a Ele seja um louvor santo, não manchado com a corrupção desse mundo. Nós não podemos servir ao Senhor com mágoa no coração. Nós não podemos servir ao Senhor com ressentimentos. Nós não podemos servir ao Senhor com excelência se nós temos pendências com esse, com aquele, na questão de relacionamentos, irmãos. Meus irmãos, nós não podemos servir a Deus se nós não somos corretos nos negócios, se nós compramos e não pagamos, não damos satisfações. Nós não podemos servir a Deus se na nossa boca sai palavra torpe.
falamos palavrões de qualquer maneira. Nós não podemos servir a Deus assim, gente. Nós não podemos servir a Deus desse jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente sirva a Ele com excelência, com uma vida de quebrantamento, um coração contrito, um espírito quebrantado. Deus não desprezará, diz o Salmo 51, versículo 17. Meus irmãos, Deus nos chama a vivermos uma vida de intimidade com Ele, de obediência à palavra dEle. E então nós precisamos entender que para a gente servir ao Senhor com excelência, fugindo do modelo deste povo aqui de Malaquias, nós precisamos sempre lutar pelo nosso testemunho de vida cristã. Eu e você precisamos sempre lutar pelo nosso testemunho de vida cristã. Capítulo 2 de Malaquias 8 e 9, o que diz? Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isto também eu vos fiz desprezíveis e indigno de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Meus irmãos, veja que aquele povo se desviou, aquele povo fez muitas pessoas tropeçarem, aquele povo causava escândalo entre os gentios. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chamou para a gente manifestar a presença dEle na nossa vida. E isso fala de testemunho cristão, irmão. Não tem outro jeito. Filipenses 4:5, a palavra de Deus fala algo muito interessante. Diz assim, olha para mim. Seja notório por todos a vossa retidão, porque perto está o Senhor. Gente, Deus está perto. Quando eu não sou reto nos negócios, quando eu não sou honesto nos negócios, quando eu sou avarento, os sacerdotes aqui levíticos eram avarentos. Deus está perto. Deus é onipresente, gente. A Bíblia fala que do santuário dele, ele vê tudo. Não tem nada encoberto aos olhos de Deus. Então, a nossa retidão, a nossa sinceridade, o nosso comportamento tem que ser notório, porque perto está o Senhor. Filipenses 2:15 diz assim, para que sejais sinceros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e adúltera, na qual resplandeceis como astros. Olha só. Então, irmãos, no meio dessa geração que nós vivemos, de uma sociedade corrupta, degradada, idólatra, feiticeira, diante de uma sociedade amaldiçoada pelo pecado, a igreja deve se manifestar como filhos inculpados. A igreja deve resplandecer a luz, como um astro, iluminar as trevas. A igreja deve, meus irmãos, no meio de uma geração adúltera e perversa, eu e você devemos nos comportar como filhos de Deus inculpáveis, sinceros, irrepreensíveis. E se alguém nos acusar de alguma coisa, vai nos acusar em vão. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele vai honrar aqueles que são fiéis.
E toda língua enganosa, toda arma forjada não prevalecerá contra eu e você, se a gente for fiel. Agora, se não for fiel, a língua enganosa vai prevalecer. A arma forjada vai prevalecer. Deu para entender, gente? Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. 2 Coríntios 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo fala que por onde ele e os companheiros dele andam, a boa flagrância de Cristo é manifestada. Em outras versões, o bom perfume de Cristo é manifestado. E ele fala que em nós, o apóstolo Paulo e os seus companheiros manifesta o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que são salvos, como para aqueles que não são salvos. Deus nos chamou, meus irmãos, para fazermos a diferença nesse mundo de trevas. Deus nos chamou para que através do nosso comportamento, da nossa retidão, o mundo veja Deus na minha vida, na tua vida, irmãos. Mateus 5, 13 e 14 vai falar que nós somos o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não presta. Ou seja, se o sal se estraga, não presta. Lança fora. Nós somos luz, entenderam? Nós somos sal para salgar, para temperar o pecado. Somos luz para expurgar as trevas. Mateus, versículo 48 do capítulo 5, Sermão do Monte. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Nós temos que lutar com excelência para servir a Deus. Nós temos que nos esforçar a cada dia. Meus irmãos, para que eu e você possamos ser perfeitos diante de Deus. E o que é a perfeição? A perfeição cristã, meus irmãos, é esse ato contínuo de sempre estarmos quebrantados diante da palavra de Deus, reconhecendo a nossa finitude, reconhecendo a nossa incapacidade, mas com fidelidade, confessando, abrindo o coração, desenvolvendo comunhão com Deus, e aí Deus vai nos aperfeiçoando, vamos sendo parecidos com Cristo, vamos sendo semelhantes a Cristo, irmãos, vamos andando e as pessoas vão ver que há algo diferente na nossa vida. Nós não precisamos provar nada para ninguém, Deus é que vai provar para as pessoas que você e eu, pelo nosso comportamento, somos servos do Deus Altíssimo. Entenderam, gente? Segundo lugar, nós servimos a Deus com excelência através de uma vida de santificação. Veja Malaquias 3, 2 e 3. Malaquias 3, 2 e 3, que diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. Verso 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em juízo. Amém? Então ele está falando que Deus quer purificar, vai purificar, Deus quer, Deus vai purificar o seu povo. Como, meus irmãos, ele faz analogia, como o fundidor que purifica a prata. E vocês sabem que para você purificar a prata, purificar o ouro, tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo para que o ouro, a prata sejam purificados, para que sejam provados realmente que é ouro, que é prata.
meus irmãos, através da provação, Deus vai nos purificando para que eu e você sejamos santos para Ele. E sirvamos ao Senhor em santificação, em justiça. Entenderam? Então nós precisamos entender que para servirmos a Deus com excelência, precisamos nos santificar. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus, para que Ele então, pela ação do Espírito Santo, pelo nosso compromisso com a palavra dEle, então Ele vai nos santificando. Veja que a palavra de Deus fala, Hebreus 12:14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que coisa séria, responsiva. Para a gente ter a vida eterna, para a gente ver a Deus, tem essa condição, paz e santificação. Entenderam? Então, nós precisamos entender, a palavra santificação, tanto no hebraico como no grego, significa literalmente se separar do pecado, irmãos. Não é se separar das pessoas, não é se separar do convívio, não, é se separar do pecado, é fugir da aparência do mal, é rejeitar o pecado. Tropeçou, confessa, fala para Deus, abre o teu coração, busque o perdão de Deus, recomece, porque é isso que Deus quer. 1 Pedro 1,15, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque Ele, o Senhor, é santo. Entenderam? Efésios 5:27, o apóstolo Paulo falando para os irmãos em Éfeso, sobre o nosso encontro com o Senhor Jesus, da igreja. Então ele fala assim, para apresentar a si, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, irrepreensível e santa. Essa igreja que Deus vem buscar, gente. Essa igreja que quando Jesus voltar, vai ser arrebatada. Ela é gloriosa, ela é sem mácula, ela é sem ruga, ela é sem defeito, ela é santa e ela é irrepreensível. Gente, Deus conhece os deles. Em toda a igreja local, Deus tem esse remanescente. E a minha palavra, o meu desejo é que vocês sejam sempre esse remanescente. Thomas Brooks, ele disse assim, a vida do cristão não deve ser nada mais do que uma representação visível de Cristo. Entenderam? Nós então, meus irmãos, precisamos, no nosso dia a dia, manifestar essa representação visível de Cristo. Robert Murray McCheyne, ele diz, não são os grandes talentos que Deus abençoa, mas a grande semelhança com Cristo. Entenderam? Entenderam, irmãos? Terceiro lugar, através da generosidade. Primeiro lugar, testemunho cristão. Segundo lugar, vida de santificação. Terceiro lugar, através da generosidade, para que a gente possa servir a Deus com excelência. Então, observe Malaquias 3, 8 e 10. O que estava acontecendo? Malaquias 3, 8 e 10, também estava acontecendo isso com a nação. E olha só o que Deus fala através do profeta. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Vou ler o 11 também.
E por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a nação, além de estar corrompida nos mandamentos, além disso, a nação também roubava a Deus, retinha o que era de Deus. Nós vemos na lei mosaica que o dízimo é do Senhor. O dízimo não é nosso, não é do povo, o dízimo é de Deus, irmãos. Então Deus fala para essa nação aqui, através do profeta, se vocês não entregarem o que é do Senhor, vocês estão roubando a Deus. Vocês estão simplesmente roubando a Deus. E aí ele diz, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Verso 11, aí Deus fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar bênção sem medida, até que não haja mais lugar para colocar. E Deus repreenderá o devorador. A nação iria ser conhecida como uma nação bem-aventurada. Isso é, se eles fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, Provérbios 3:9 diz assim, ó, honra a Deus com a primeira parte dos teus ganhos e com todos os teus bens. Mateus 23:23, o Senhor Jesus repreende os religiosos dos seus dias. Por quê? Porque, meus irmãos, eles entregavam-se os dízimos, mas eles negligenciavam o juízo, a misericórdia, a justiça. Então, o Senhor Jesus repreende eles, olha, vocês devem exercer o juízo, a misericórdia, a justiça, sem omitir os dízimos. Então, no período da graça, Jesus, porque por meio do Senhor Jesus veio a graça e a verdade, ele ensinou que os dízimos não deveriam ser omitidos. E por que eu falo isso? Porque a gente vai para a internet, hoje tem vários artigos e que falam que o dízimo ficou para o Antigo Testamento, período da lei. Gente, quem faz esse argumento é que não conhece a Bíblia, porque o dízimo era uma prática muito antes do período da lei. E no período da graça, Novo Testamento, nós vemos o próprio Senhor Jesus ensinando sobre o dízimo. A igreja primitiva entregava os dízimos. Meus irmãos, Abraão, antes da lei, deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia vai falar que era um sacerdote de Salém, não tinha princípio, não tinha fim, um tipo de sacerdote de Cristo. E aí, o escritor aos Hebreus vai falar que nosso Senhor Jesus é sacerdote, não segundo a ordem arâmica, ou levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote eterno, não tem princípio, não tem fim. Bem, meus irmãos, quem que é o nosso sacerdote? Quem que é o nosso sumo sacerdote? É o Senhor Jesus. Ele é da ordem de Melquisedeque. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Eu e você não vamos dar dízimos ao nosso sumo sacerdote, que é eterno. Melquisedeque era apenas um tipo dele, apontava para ele é a substância, ele é a realidade. Se Abraão, o pai da fé, deu dízimos a Melquisedeque, que era um tipo do sacerdócio eterno, um tipo de Cristo, em Cristo se cumpre essa verdade, essa substância. Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno. Como que eu não vou entregar dízimo? Aonde é que não é bíblico a igreja entregar dízimo? Entenderam, gente? Agora, eu não obrigo ninguém a dar dízimo. A igreja aqui não obriga ninguém a dar dízimos. Agora, nós ensinamos que é bíblico. E que o dízimo não é nosso. A 10ª parte do que nós ganhamos é do Senhor.
E nós temos promessa que quando a gente entrega o que é do Senhor, nós vemos isso aqui se cumprir, gente. Olha, irmãos, quem é dizimista sabe, ganhando um salário mínimo ou desempregado, sabe que Deus não deixa faltar nada e dá testemunho. Eu nunca vi um dizimista fiel que ganha um salário mínimo ou que está desempregado, que viu Deus ser infiel com ele, se ele é fiel à palavra de Deus, se ele é um crente verdadeiro. Duvido, irmãos. Faça um desafio. Porque a palavra fala, fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal. Oh, meu irmão. E ele vai repreender o devorador. Ele vai abençoar a tua casa. Amém, gente? Então, para que a gente sirva a Deus com excelência, não como esse povo aqui do contexto de Malaquias, nós precisamos exercer generosidade, irmãos. Precisamos ser generosos com a obra de Deus. Precisamos, meus irmãos, realmente mostrar para Deus que nós amamos a obra dele, que nós somos generosos, que nós contribuímos, que nós entregamos as ofertas para a obra dele, que nós entregamos os dízimos dele, porque nós amamos a ele, e nós sabemos que as contribuições, os dízimos, é para o evangelho ser expandido, é para o sustento das igrejas locais, para alcançar vidas, para abençoar vidas. Irmãos, o dízimo e as ofertas não é só, irmãos, para pagar obreiros que são remunerados, mas os dízimos e as ofertas é para um montão de coisa. Como que os dízimos e as ofertas, meus irmãos, são úteis. Quantas pessoas que são ajudadas através dos dízimos e das ofertas. Quantas vidas são alcançadas, quantas vidas são libertadas do mal através da contribuição dos dízimos e das ofertas. É por causa dos dízimos e das ofertas que você tem um púlpito novo, que você tem banco para sentar, que você tem um novo templo, que você e eu hoje temos toda aí uma aparelhagem para divulgarmos o evangelho. É através dos dízimos e das ofertas, gente, que essa luz está acesa, a gente pode pagar, etc. Melhorias no templo, ajudar os irmãos carentes, socorrer aqueles que precisam de cesta básica e outras coisas, é através disso, dos dízimos e das ofertas, e assim, meus irmãos, nós servimos a Deus com excelência. Sabe o que acontece? Muitas vezes, hoje, muitos não ouvem a voz pastoral, porque hoje tem muitos pastores na internet, né? Mas, irmãos, todo crente verdadeiro deve ouvir a voz do seu pastor local, porque aquele pastor local foi levantado por Deus para ser o guia espiritual daquela igreja local. Se ele é um homem de Deus, se ele está pregando a Bíblia, eu tenho que obedecer, mas infelizmente não é sempre assim não, entendeu? Quando toca na ferida, né? Então, meus irmãos, Deus quer que sirvamos a ele com excelência. E o segundo aspecto, para que eu e você possamos servir ao Senhor nosso Deus. Bem, meus irmãos, nós servimos ao Senhor, honrando o casamento e a família. Ah, irmãos, veja Malaquias 2, 14 e 16. Malaquias 2, 14 e 16, o que diz aí? E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe soprava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e aquele que encobre a sua roupa com violência,
Guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Irmãos, no tempo de Malaquias, os varões israelitas estavam traindo as suas esposas, estavam cometendo adultério com as esposas, com mulheres pagãs, não do povo de Israel. E Deus, ele fala aqui que ele odeia o divórcio. E Deus, ele fala aqui que nenhum de nós devemos ser desleais com a mulher da nossa mocidade. Gente, o pecado sexual é um dos pecados mais graves que tem na Bíblia. Tudo é pecado, mas tem pecados mais graves, tem pecados menos graves, tem pecados com maiores consequências, tem pecados com menores consequências. O pecado do adultério, da traição conjugal, é um pecado muito grave, gente, diante de Deus. Famílias inteiras são destruídas com o pecado do adultério, da traição conjugal. Famílias são destruídas, crianças são desamparadas, crianças crescem sem o afeto dos pais, crescem traumáticas, com vários problemas psicológicos, por falta de afetividade, de companheirismo, de proteção do pai e da mãe. Tanto a menina como o menino sente necessidade de um pai, sente necessidade de uma mãe, mas por causa de um adultério, toda uma família destruída, uma sociedade é corrompida, uma sociedade é desgastada. Então, meus irmãos, nós fomos levantados por Deus como povo dele, e Deus quer que nós honremos a família. Deus quer que o homem e que a mulher honre o casamento, irmãos. Deus quer que você, esposa, seja fiel ao seu esposo. Deus quer que eu e você, varões, sejamos fiéis à nossa esposa até o dia em que Deus nos chamar à sua presença eterna. Nada de ficar brincando com fogo, nada de ficar cirandando, nada de ficar flertando, nada de ficar dando ocasião para o mal, porque senão o diabo não brinca. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir firme na fé. É tempo de nós, como igreja, resistirmos à tentação, resistirmos ao adultério, resistirmos os manjares deste mundo, resistirmos à mulher adúltera, o homem adúltero. É tempo de eu e você lutarmos pelo nosso casamento, protegermos o nosso casamento. E esse povo aqui foi desleal, e Deus fala para que eles fossem leais com a mulher da mocidade deles. Deus fala: eu odeio o divórcio. Já pensaram nisso, irmãos? Deus odeia o divórcio. Imagina isso. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que nós, maridos, temos que amar as nossas esposas. E a mulher reverencia o marido. A mulher seja submissa ao marido, a mulher respeite o marido, a mulher seja auxiliadora do marido, a mulher ame ao marido, a mulher seja fiel ao marido. Cuidado com as novelas da Globo, cuidado com as novelas do SBT, cuidado com as novelas da Band, cuidado com essas novelas que ensinam o adultério, que ensinam a traição, que ensinam a prostituição, que ensinam o homossexualismo, que ensinam a depravação. Foge dessas coisas, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, fujam dessas porcarias, meus irmãos, porque Deus nos chamou para a gente honrar a família, Deus nos chamou para a gente ser fiel à família. Hebreus 13:4 diz: digno de honra seja o matrimônio, porque Deus julgará aqueles que se dão ao adultério e à prostituição. Deus julgará, irmãos. Ou você não tem temor de Deus? O texto é muito claro que nós devemos honrar, dignificar o casamento.
Ou seja, lutar pelo casamento, proteger o casamento, abençoar o casamento, porque Deus julgará. Ou você não crê nisso? Deus julgará os que se dão ao adultério, à prostituição. É tempo de arrependimento enquanto há tempo. É tempo de quebrantamento, é tempo de romper com cadeias, é tempo de romper com a pornografia. A pornografia é um caminho para o adultério, é um caminho para a fornicação, é um caminho para a prostituição, é um caminho para destruir a sua família. Rompa com a pornografia, rompa com a nudez pecaminosa da internet. Entenderam, gente? É sério. Eu tive muita batalha essa semana para pregar essa palavra. Agora eu estou sabendo que estou sentindo no meu espírito aqui. Tive muita luta para pregar essa palavra. Elaine sabe, essa noite, como é que foi? Madrugada toda, o espírito maligno vinha por cima de mim, lutava comigo em espírito. Foi a madrugada toda. Irmãos, e agora o espírito aqui, eu sinto o Espírito Santo me conduzindo para falar essas verdades à igreja. Deus quer restaurar famílias aqui. E o diabo tem amarrado, tem aprisionado. Mas hoje, irmãos, é dia de cadeias serem quebradas. É dia de restauração da família. Meus irmãos, nós precisamos na família sermos fiéis, exercendo também o perdão. Quanta gente, quantas esposas magoadas, ressentidas, porque o marido é grosso dentro de casa, o marido não sabe falar com a esposa, não fala com respeito, não fala com carinho, fala com agressividade. Quantas esposas ressentidas, amarguradas, e o amor vai esfriando, o amor não acaba, o amor apaga, porque muitas vezes há ofensas, forma de falar, agressividade. Entenderam, irmãos? Então, Deus quer que o perdão seja uma continuidade nas famílias. Deus quer que você, varão, você, varoa, abençoe o seu varão, abençoe a sua, perdoa ele, perdoa ela, chama para conversa. Pô, você falou daquele jeito, eu fiquei muito triste, estou muito magoada. Pô, não faz mais isso não, cara. Conversa, abre o coração, fala o que você está sentindo, acerta isso. Não deixa essa mágoa esfriar o seu relacionamento, não deixa essa amargura acabar com a alegria do teu casamento. Não deixa, meu irmão, minha irmã, chame o teu cônjuge, converse, abre o coração. Eu estou magoado contigo. Você agiu dessa forma, você fez isso. Estou magoado, eu quero que você saiba que eu estou magoado, você agiu errado. Eu te perdoo, mas eu quero que você não proceda mais dessa forma. E vice-versa. Meu irmão, minha irmã, se tem alguém hoje aqui, algum varão, algum esposo, alguma varoa, alguma esposa magoada, chega em casa, chama o cônjuge e vamos acertar, vamos, irmãos, nos reconciliar. Se reconcilia, se abracem, se beijem, orem juntos e depois faz um sexo bem gostoso. Amém? E aí vai fluir, e Deus vai ser glorificado. Amém, gente? Porque o sexo é para o casamento, então aproveita mesmo. Entenderam? Mas essa varoa, ela precisa ser aquecida. Essa varoa precisa liberar o perdão para ela ficar aquecida novamente. E você, varão, a mesma coisa. Deu para entender, gente? Também, terceiro lugar, para abençoar o casamento, para abençoar a família, pratique o elogio. Quanto tempo que você não elogia o seu cônjuge? Meu irmão, minha irmã, quanto tempo? Ontem foi dia dos namorados, mas não é só nos dias dos namorados. Sempre, de vez em quando, tem que ter um elogiozinho, não é isso? Sempre tem que ter. E o nosso livro modelo é Cantares de Salomão.
Salomão, ele é tremendo, né? Ó, quão formosa és, ó amada minha. E ela fala a mesma coisa, ó, quão formoso és, ó meu amado. O livro de Cantares de Salomão é um livro de erotismo puro. Leia esse livro e se aqueça, se inspire ali. Mas sempre elogie o seu cônjuge. Fale para ele, fala para ele, olha, você está arrebentando, você está bonitão, você está bonitona. Aí, ó, pô, beleza. Aí, pô, esse penteado aí está arrebentando mesmo. Ó, essa roupa aí, né? Tá maravilha. Ó, pô, entendeu? Eu não vou ensinar vocês, não. Vocês já são adultos, né? Mas vamos. Alex, você é meu cooperador na família. Me ajuda aí, Alex. No encontro. Isso aí, irmãos. Falar no encontro, vamos fazer um encontro de casais, aproveitem. Para a gente então aquecer, honrar a família, proteger o casamento, não acontecer o que estava acontecendo aqui nesses dias. Campbell Morgan, ele diz assim, nenhum culto a Deus tem valor se entra em contradição com a vida no lar. Aí. Se a vida no lar está ruim, irmãos, como que o culto vai fluir para você? Se a vida no lar está ruim, como que você vai fluir, se alegrar em Deus? Então tem que arrumar o lar, tem que consertar o que precisa ser consertado no lar, na família. Amém, gente? Bem, meus irmãos, eu concluo então essa palavra perguntando para vocês, como que vocês têm servido ao Senhor nosso Deus? Nós aprendemos aqui, nessa noite, com o profeta Malaquias, que nós devemos servir ao Senhor em primeiro lugar com excelência, através do testemunho cristão, da santificação, da generosidade. Segundo aspecto, devemos servir ao Senhor honrando o casamento e a família, sendo fiéis, exercendo o perdão, praticando o elogio. Fiquemos de pé. Eu quero orar nessa hora. Orar a Deus por aquilo que nós compartilhamos.